Fala Fogão, em meio à necessidade de reforços apresentada pelo Botafogo, justamente para poder reforçar o elenco para a disputa da Série B que se aproxima, segundo informações do UOL, Jorge Braga, CEO alvinegro, teria cobrado a Eduardo Freeland, diretor de futebol, explicações a respeito das 12 contratações feitas até aqui, justamente por conta do baixo retorno esportivo que a gente obteve. Isso inclusive teria gerado algum desentendimento entre as partes e travado algumas negociações que o Botafogo estava encaminhando. E já vou comentar em detalhes isso para vocês. Outro ponto que eu quero destacar é que depois do anúncio das demissões em massa que o Botafogo vai ter que realizar, com mais 90 funcionários sendo desligados do clube em todos os setores, alguns vice-presidentes ficaram bem insatisfeitos em virtude da perda de influência que a redução das suas pastas vai acabar gerando. Isso naturalmente gerou um atrito político dentro do Botafogo, o que conturba ainda mais o ambiente. Tudo isso eu vou comentar em detalhes para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, para começo de conversa, alguns pedidos. Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, o botão tá logo aqui abaixo do vídeo, inclusive, e compartilhe o Fala Fogão com outros torcedores, em grupos do WhatsApp, redes sociais, enfim. Me ajude por gentileza a alcançar a marca dos 10 mil inscritos e com isso levar a mensagem do Fala Fogão a cada vez mais botafoguenses. Dito isso, vamos em frente para o nosso primeiro destaque, justamente essa situação de atrito político dentro do Botafogo em virtude do anúncio das demissões em massa. Mais de 90 funcionários vão ser desligados do clube e isso naturalmente gerou muita insatisfação. Não apenas por parte dos funcionários, naturalmente ninguém gosta de passar por essa situação, mas em especial de alguns vice-presidentes que estão vendo a sua influência política ser reduzida. Afinal de contas, quando você tem redução do quadro de pessoal e isso afeta algumas pastas mais do que outras, isso vai gerar perda de influência política e, por consequência, vai gerar insatisfação de quem está preocupado com o ego, com a vaidade, em vez de se preocupar com o futuro do Botafogo. A grande realidade, Fogão, é a seguinte: vida política no Botafogo é muito complicada. Ego, vaidade, via de regra, vem na frente dos interesses do clube. E todo mundo sabe, ou pelo menos todo mundo deveria saber, que profissionalizar o Botafogo é o único caminho viável para que a gente possa reconstruir, para que a gente possa reinventar o glorioso, reestruturar o Botafogo e a gente voltar a ser forte no cenário nacional. Hoje o Botafogo não é forte nem no cenário estadual, então a gente precisa sim de muita mudança. E essas mudanças vão gerar sim insatisfações, vai gerar perda de influência política. Mas vamos combinar? Dane-se que vai ter perda de influência política. O bem do Botafogo, a profissionalização do glorioso, vem em primeiro lugar. Então essa galera que está insatisfeita por conta de ego, vaidade, vocês não amam de verdade o clube. Então se vocês estão insatisfeitos porque o Botafogo caminha rumo à profissionalização, esse é um bom sinal de que a gente está indo na direção certa. Outro ponto que eu quero destacar aqui é justamente a informação do UOL, de que o Jorge Braga teria cobrado o Eduardo Freeland em relação às contratações que foram realizadas. Ele está cobrando essas explicações justamente porque a gente não teve o retorno esportivo. E a gente sabe muito bem que o Botafogo precisa reforçar o seu elenco. O Eduardo Freeland teve autonomia como diretor de futebol, mas essa autonomia pode estar com os dias contados. Inclusive, no comunicado que foi liberado pelo Jorge Braga, ficou bem claro que o Botafogo quer contratar uma consultoria externa para poder fortalecer a análise de mercado e com isso tornar a contratação de atletas mais assertiva. É algo muito positivo para o Botafogo e nós, botafoguenses, temos que ficar satisfeitos com essa iniciativa do Jorge Braga. Afinal de contas, não dá pra gente ir no caminho de que, eu quero títulos, não quero saber de outras coisas. Títulos são conquistados, vitórias são conquistadas com muito trabalho fora de campo. O Botafogo precisa se modernizar, precisa se reestruturar e não vai ser da noite pro dia. Então essas medidas tomadas pelo Jorge Braga de cobrar o diretor de futebol, cobrar a respeito do porquê certas contratações foram feitas, isso é mega necessário. Naturalmente, cobranças geram atritos, geram desentendimentos, mas isso não significa dizer que Jorge Braga e Eduardo Freeland não podem encontrar um denominador comum para poder fazer um grande trabalho em conjunto. Se o Eduardo Freeland até aqui não soube aproveitar sua autonomia para poder contratar da melhor forma possível, então que ele concentre a sua atenção em desempenho, em performance da equipe, justamente como deseja o Jorge Braga. A consultoria externa para análise de mercado tem como objetivo passar informações para o CEO e para o presidente, deixando o Eduardo Freeland mais voltado para a performance do elenco, cobrando o treinador pelos resultados, cobrando performance, porque isso naturalmente é bom para a instituição, é bom para o trabalho do Jorge Braga e é bom para toda a torcida botafoguense.
Um Botafogo competitivo, que consegue alcançar resultados, valoriza os seus ativos, valoriza os atletas que estão no elenco e isso pode gerar vendas futuras também, além, obviamente, de resultados alcançados e conquistados dentro de campo. Sendo o principal deles estar dentro do G4 da Série B e retornar à Série A do Campeonato Brasileiro. Ainda a respeito desse assunto, Fogão, é importante destacar o seguinte: quando o Eduardo Freeland foi anunciado pelo Durcésio Melo e pelo Vinícius Assunção, eu falei aqui no canal que era sim importante o diretor de futebol ter autonomia para poder trabalhar. Se o Durcésio Melo e o Vinícius Assunção tinham convicção do profissional que estavam contratando, então o diretor de futebol tinha que ter autonomia. O que não significa dizer que essa autonomia não pode ser contestada, não pode ser alterada, inclusive. Afinal de contas, se você toma uma série de decisões equivocadas, você vai ser questionado. Isso é natural em qualquer ambiente de trabalho. E também vale destacar o seguinte: se você contrata um ex-gerente de base que veio fazendo grande trabalho no Cruzeiro, Flamengo, Botafogo, o que seria mais indicado para você ter uma transição que o Eduardo Freeland chegasse como gerente de futebol, tendo um diretor de futebol mais experiente? Porque ele sairia de gerente de base para gerente de futebol, faria ali um trabalho durante um período nesse cargo, para depois, futuramente, poder atuar como diretor de futebol e estando mais preparado para a realidade do profissional. Só que não foi isso que aconteceu. O Eduardo Freeland, de certa forma, a gente pode dizer que queimou etapas. Mostrou muita competência como gerente de base, fez grande trabalho e conquistou títulos por onde passou. Mas nesse momento a gente tem que ser realista. Esse salto de gerente de base para diretor de futebol, com realidades completamente distintas entre base e profissional, tem pesado na atuação do Eduardo Freeland. Então sim, é positivo tirar essa responsabilidade de análise de mercado do diretor de futebol e deixar ele concentrar na questão de performance, cobrando e exigindo melhoria de performance do treinador e do elenco. É uma decisão muito interessante do Jorge Braga e a gente tem que elogiar quando esse tipo de coisa acontece. E principalmente, Fogão, temos que sempre prestar atenção de que, para o Botafogo ser forte dentro de campo, é fora de campo que o trabalho tem que ser feito. Mas e você, Fogão? O que você pensa a respeito desses assuntos que eu trouxe aqui nesse vídeo? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like, mais uma vez eu peço. Se inscreva no canal, compartilhe o Fala Fogão e me ajude a alcançar a marca dos 10 mil inscritos. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Vamos, 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 Botafogo!